Graças a Deus. E Pai do Senhor para você que está me vendo e ouvindo, que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Meus irmãos, eu quero ler a palavra que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, e quero ler o versículo 3, 4 e 5. E diz assim: E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Graças a Deus. Eu quero comentar um pouquinho sobre a grande evangelização que começou na igreja primitiva, meus irmãos. Coisa poderosa. Vocês notem que o Senhor disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E depois falou a respeito de recebereis poder. Aconteceu. E veio no dia de Pentecoste. E de repente, você sabe, porque você frequentou a escola dominical, e hoje a escola dominical nossa na Assembleia deu o título, e o assunto é sobre o Espírito Santo, mas receberam a bênção. E sabe o que acontece? Consequência daquela bênção, do derramamento do Espírito, começou a ter um grande crescimento. No primeiro dia, que nós vimos, quando Pedro levantou, varões irmãos, e traz a dizer que era a promessa, pelo que nós notamos, foi em 3.000, depois teve mais 5.000, então a igreja em Jerusalém cresceu. Mas o evangelho não era só para Jerusalém, meus irmãos. A salvação não era para o judeu. Eu quero acreditar que naqueles primeiros dias, a igreja que estava em Jerusalém e estava cheia, e também não tinha onde ele se reunir. Ele se frequentava aí no pátio, ficava no templo do pátio, mas era o judaísmo. Mas devia ter muito culto nas igrejas, muito culto. É tanto que gerou até um problema, que eles teve que criar o diaconato, porque também tinha muitos pobres, e muitos, contudo, tinha uma perseguição, e aí ajudava. Então tinha uma grande quantidade de crente. Mas aconteceu uma coisa, meus irmãos. Nós, a natureza humana, é estar acomodado. Se nós estamos numa cidade e tem um bom emprego, e tem uma boa casa, e hoje em dia tendo um bom carro, ninguém quer sair dali. Mas Deus olha mais além. E Deus, o Espírito Santo, Jesus, estava olhando. E esse povo está parado, eu mandei que fosse pregar. E aí acontece. Há coisas que nós sofremos, que nós choramos, que nós entendemos. Os irmãos em Jerusalém devem dizer: mas por que mataram Estevão? Esse homem Saulo está assolando as igrejas, está prendendo e arrastando homens e mulheres, encerrando na prisão, homens santos, homens de Deus encerrados na prisão. Até certo ponto, dentro da lógica humana, não havia razão, era uma perseguição. E ele queria acabar com a igreja. O rabinato de Jerusalém queria acabar com a igreja. Eles condenaram Jesus, crucificaram, bateram nele e queriam acabar com os descendentes. E Paulo levantou-se vitorioso como líder. Aliás, Paulo não, Saulo, né? Que depois é passado falando isso como Paulo. E acontecia coisa. E diz a palavra: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava na prisão. Notem, não tinha um templo ainda da igreja, mas tinha as casas. Ele chegava ali tem uma reunião de crente, tem a reunião de Nazareno. Arrastava e encerrava na prisão. E o que acontece? Antes, ele teve uma disputa sobre o evangelho com Estevão. Estevão, um dos primeiros diáconos. E levaram para o Sinédrio. E Estevão confessou a fé.
e foi apedrejado. Sabe qual era o principal testemunho da acusação? Saulo, porque ele que guardava os vestidos, as vestes daqueles que... Então, aí deu uma grande perseguição. Mas vamos olhar o versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Vamos ver agora um comentário. Como um determinado tipo de árvore, elas crescem. E às vezes, longe, surgem novas árvores. Porque o vento bate, ela está em flor, florida, bateu o vento. E aquelas flores, os pólen, eu não entendo bem de botânica, e voa pelo vento. E de longe, nós começa a nascer árvore. Até certo ponto, o vento forte seria uma perseguição para a árvore. O vento forte em Jerusalém era uma perseguição. Mas acontece o seguinte, a semente estava no coração do homem. Aqueles que não queriam sair porque tinham uma boa casa, o ambiente todo direitinho. Agora o vento soprou, tiveram que sair. Ou corre ou morre. Mas diz a palavra que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Por que anunciando a palavra? Porque o fogo está queimando lá dentro, meus irmãos. O Espírito Santo, o batismo, é como uma usina de fogo lá dentro. Está rodando, está rodando. Você sente esse fogo, meu irmão? Aleluia! Sente esse fogo do Espírito Santo? Sente. Então você tem que pregar, você tem que fazer alguma coisa para Jesus, porque é o fogo ardendo. Ele estava perseguido, perdendo casa, e indo para a prisão, e aproveitando a oportunidade quando era solto, vamos mandar daqui. E por toda parte pregando, e aonde eles iam, anunciavam, e as novas igrejas que estavam surgindo, meu irmão, que coisa gloriosa. E aconteceu também com Filipe. Filipe era um dos 7, Estevão era um dos 7, foi morto, e Filipe também aproveitou a oportunidade e desceu ele à cidade de Samaria, e ali pregava a Cristo. Olha, aqui não está bom. E foi para Samaria. Agora note que Filipe era judeu. Normalmente os judeus não queriam conversa, não queriam comunhão com os samaritanos. Mas agora mudou. Ele foi a Samaria. Olha, na Samaria não está tendo perseguição. E ele foi ficar calado? Não. Ele chegou lá, começou a pregar. E Jesus começou a curar, começou a transformação. E uma multidão se entregava. Depois foi Pedro e João lá e oraram, Jesus batizando com o Espírito Santo. É o Evangelho. E aí nós vemos então a grande evangelização. E essa evangelização entrou pelo mundo e chegou a hoje. E você está me vendo? Porque nós somos fruto dessa evangelização. Que coisa gloriosa. Meu irmão, minha irmã, não deixe o vento da tribulação soprar em você como árvore que está florida, está cheia do Espírito Santo. Mas fale a palavra, pregue a palavra. Se você não pregar por bem, o vento sopra. Jerusalém estava muito contente. Eles vendiam propriedade, dividiam entre eles para não tiver ninguém. E nota que coisa gloriosa. Aí o vento soprou. É como Jesus disse, quero que esse pessoal pregue o evangelho, mas não quero pregar, vai ter um movimento. Eu vou abrir a porta, permitir, e veio o vento veio, e eles aonde iam pregando, e a cada lugarzinho que ele ia pregando, era um núcleo. Meu irmão, minha irmã, não deixe o vento da perseguição soprar em você, para você pregar por perseguição, mas você pode anunciar para o teu vizinho. Não vai estar incomodando teu vizinho, né? Mas tem hora que tem conversa, você fala, o seu testemunho, no seu emprego, na hora do trabalho você não vai pregar, né? Mas na hora do intervalo, tem aquele intervalozinho do cafezinho, você pode falar, e Jesus vai ganhando alma. Temos que pregar. Você está ainda na terra, a igreja não foi arrebatada ainda, para poder anunciar. Vamos pregar o evangelho, vamos fazer como aquele, por toda a parte, anunciando a palavra. Que o Senhor te abençoe. Vamos anunciar a palavra. E anunciando, vai crescer. O vento soprando na árvore quando está florida, aonde caem aquelas flores, vai nascer árvore.
Aonde você pregar, vai nascer salvação. Que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente. Amém. E eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Senhor, continua levantando pregadores, Senhor, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, fazendo maravilhas no Teu nome, salvando a alma. Pai eterno, eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém.